Deus seja louvado na tua vida, né? Que bom, irmãos. Como é bom quando chega o domingo, né? O domingo é o domingo que a gente pode se reunir, né? Como família de Cristo, louvando, adorando, né? Ouvindo testemunho. Como é bom, meus irmãos, amém? Que vocês sejam grandemente abençoados em nome de Jesus. Abre suas Bíblias para que nós possamos já entrar na palavra. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6. Durante 12 dias nós ouvimos, né? Quantas bênçãos, quantos direcionamentos, né? Como que Deus falou conosco através da sua palavra, né? Deus é muito maravilhoso. E que a palavra de Deus continue, né? Ao alcance do nosso coração e que nós venhamos, meus queridos, não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6, para que você possa se sentar, dando glória a Deus. Amém? Deus está neste lugar. Aleluia. A presença de Deus é grande. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo, vocês podem ler o próximo. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamado. Com toda a humildade e mansidão, falando em unidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente um corpo, só Espírito, como também chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Querido Deus, esta é a tua palavra. Só o Espírito Santo pode preparar o nosso coração para recebê-la, Senhor. Assim como o Senhor já falou conosco durante todos esses dias, continua falando conosco. A tua palavra traz vida. A tua palavra é o alimento, Senhor. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nos torna sábios, Senhor, através dessa palavra. Salva, liberta, cura, transforma através dessa palavra. Direciona, fortalece, Senhor. Traz aperfeiçoamento, traz desempenho para o teu serviço. Traz essa unidade de fé para que nós possamos, Senhor, juntos alcançar o pleno conhecimento do Filho de Deus, Pai, e caminharmos em perfeição, a estatura do varão perfeito. Assim eu oro e agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, porque nós estávamos orando pela Nicole. Ela é sobrinha da pastora Elisângela. Ela é filha do nosso irmão Gério. E ela teve uma trombose na perna. E a trombose, o coágulo subiu para o pulmão. E ela entrou em colapso e ela ficou internada há mais de 15 dias entre a vida e a morte. Mas para a glória de Deus, ela já está em casa. Amém? Então ontem a pastora Elisângela pediu para que pudesse agradecer a igreja, agradecer os irmãos pela oração, né, pela sobrinha dela. Glória a Deus. Passou pelo vale da morte. Os médicos disseram que foi um milagre de Deus. Aleluia. Ela vai ter que passar por um tratamento muito ainda delicado, né? Tomando coagulantes, muitas coisas, mas graças a Deus já está em casa, em nome de Aleluia. Jesus. Então eu agradeço a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que tem parado, que para muitas vezes lá o seu afazer, ou que então quando você dobra quando você dobra o teu joelho, você lembra, né, do teu próximo, você lembra do teu irmão, e é por causa dessa oração, é por causa de você parar muitas vezes, amém, para poder orar, interceder por alguém, que nós podemos estar dando testemunho da grandeza de Deus e do que Ele tem feito, né, na vida dos irmãos. Então Deus abençoe e que esse amor, essa unidade continue mesmo no coração dos irmãos, para que muitas pessoas possam ser salvas, curadas, libertas e transformadas através da tua oração, amém? Através da oração da igreja. Outra coisa também, irmãos, porque hoje é domingo, é o dia que eu pego todos, né? Que na terça-feira nem todos podem vir, mas hoje eu queria também falar que nós cancelamos o nosso acampamento, que seria no dia 10 de fevereiro, né? Que nós íamos fazer um acampamento de carnaval, mas não será possível, então nós cancelamos, amém, irmãos?
Tá bom? Uma próxima oportunidade, se Deus assim achar viável, Deus há de preparar, amém? Tá bom? Bom, queridos, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero hoje ficar no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da fé. Eu quero falar hoje sobre esforço. Amém? Vocês conhecem essa palavra esforço? Vocês têm se esforçado? Porque, irmãos, esforço, se esforçar, é encher de coragem, é se animar, é estimular. E a Bíblia ela vai dizer que esforçar-se é ser forte, é aguentar o tranco, é persistir, é ficar firme. Amém? Então, tudo na vida, irmãos, precisa de esforço. O bebê vai nascer no parto normal, o médico já fala, faz força. Se não fizer força, ele não nasce. A não ser que seja um parto cesáreo, ou até mesmo se os médicos colaborarem, fizeram uma FOSP, ou até mesmo que eles, alguma coisa ele fizer. Mas a maioria dos partos normais, o nenê já nasce na força. Tanto é, irmãos, que eu acho que ele não queria sair de onde ele estava. Porque ele já nasce chorando. Muitos já nascem até chorando. Porque ele não queria sair dali de dentro do aconchego da mãe, né? Para poder já vir, né, para um lugar que ele nem conhece. Tudo nessa vida requer esforço, irmão. Tudo. Até para mastigar requer esforço. Ou não? Para você pôr uma colherada de comida na boca. Para você poder comer aquela comida saudavelmente, você tem que dar mais de 20 e poucas voltas. Mastigando. Precisa de esforço. Precisa de esforço para engolir. Amém, irmãos? Se não tiver esforço, a comida fica parada aqui e não desce. Tudo na nossa vida precisa de esforço. Esforço para adquirir, esforço para andar, esforço para conquistar. Esforço, irmãos, para tudo, para tudo. E na vida espiritual também é necessário esforço. Nós precisamos de esforço. Nós estamos vindo de 12 dias de palavra, de 12 dias de oração, de 12 dias de clamor, de 12 dias de culto. Mas nós precisamos agora nos esforçar para fazer valer a pena. Para poder pôr tudo isso que Deus nos direcionou, nos abençoou, nos orientou, nos entregou. Agora é a nossa parte, esforçar para colocar em prática. O esforço tem que ser nosso. Amém. O esforço tem que ser nosso. Aleluia. Por quê, queridos? Lá em Mateus 11:12, Jesus ele vai dizer, desde os dias de João Batista, até agora o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Mas aqueles que ficam sentados esperando cair do céu, nem tudo cai do céu, irmãos, a não ser quando Deus quer. Mas tem coisas que Deus nos prepara para correr atrás. E a vida espiritual é necessário que nós venhamos cooperar com Deus. Porque tem coisas, irmãos, que se nós não se esforçarmos, nós não vamos alcançar. Nós não vamos conseguir. Então, irmãos, quem de nós aqui, na verdade, não tem se esforçado? Como disse o Tiago, vai se esforçar para que em 6 meses conclua uma faculdade. Uma faculdade que teria mais 6 meses para frente, que seriam 12 meses. Agora ele vai ter que se esforçar, se dobrar, estudar, para quando chegar no mês de julho, ele concluir aquilo que ainda teria mais 6 meses. Tem que ter esforço. Se ele não tiver esforço, ele não vai conseguir. Sem esforço a gente não consegue nada. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não quer se esforçar. A gente não quer ser forte. A gente não quer aguentar o tranco. A gente não quer persistir. A gente não quer ficar firme. Principalmente quando as coisas começam a exigir um pouco mais. Né? Quando começa a exigir um pouco mais do seu trabalho, o que você faz? Poxa, a gente é fechado. Essa empresa não presta. Quando as coisas começam a ser exigidas, a gente começa o quê? A reclamar, porque a gente não tem esforço. A gente não quer ter que pôr mais vontade, mais empenho, mais dedicação, ou até mesmo mais trabalho. Amém? Mas quem esforça mais, conquista mais. Amém? Quanto mais vocês se esforçarem, amém, irmãos, pelas coisas espirituais, pelas coisas do reino, e até mesmo para conquistar os seus alvos e objetivos, sem esquecer de Deus, você vai alcançar muito mais. Muito mais. Você vai muito além. Porque é isso que Deus quer com o seu povo, que nós vamos mais além. O Senhor quer que o seu povo tenha lugar de destaque. Estava comentando com as minhas filhas, falei, olha, diga a Israel que no mundo secular tenha muitos crentes nas áreas profissionais. Como juiz, como advogado, como médico, como engenheiro.
não é verdade? Como delegado, como um monte de coisa. Assim Deus coloca os crentes lá, não é? Nesses lugares, né? Para que possam ter, sobressair. Por quê? Porque a cabeça do crente, o coração do crente, ele é bem diferente, não é verdade? Das coisas do mundo. Ele será mais justo. Ele será uma pessoa que não vai fugir dos padrões. Por mais que ele obedeça às regras da sua profissão, aquela pessoa vai ser uma pessoa fiel, vai ser uma pessoa íntegra, vai ser uma pessoa de caráter. Então, assim fosse que Deus colocasse até mesmo na presidência do Brasil, não é verdade? Um crente mesmo, um homem de Deus como José, colocasse diante lá um homem como Daniel, não é verdade? Que coisa maravilhosa seria para o Brasil. Mas para isso precisamos ter esforço. Tudo precisa de esforço. Precisamos de esforço para trabalhar, para conquistar, para estudar, para alcançar os nossos propósitos. Esforço para cuidar da nossa família, não é verdade? Porque família dá trabalho, ou não? Dá trabalho, irmãos. Para de se esforçar para a sua família para ver quando ela vai. Vai pro buraco. Tem que ter esforço. Tem choro, tem plantio, não é verdade? Tem também, né? Tem várias, sabe, irmãos? É muito difícil. Mas precisamos de esforço para cuidar, para ensinar, para poder aconselhar. Precisamos de esforço, meus irmãos, no nosso chamado, no nosso ministério. Às vezes a gente quer ter dom de cura, mas a gente não faz o esforço de orar e nem buscar a Deus. Às vezes a gente quer ser grandes alvos, né, no ministério, mas a gente não está nem aí de buscar mais a Deus, de se entregar mais, se humilhar mais, de investir mais, né? E aí precisa de esforço. Nós precisamos de esforço, irmãos, até mesmo para criar nossos filhos, ainda mais na sociedade de hoje. Não é verdade? Antigamente talvez era até mais fácil. Antigamente o pai de família criava 10 filhos de uma só vez, né? Naquela casa lá, criava lá através de, como é que eu posso dizer, de fubá suado, mas ele conseguia criar lá 10 homens, 10 mulheres, trabalhadores, né? Homens direitos. Mas hoje é meio difícil, irmão. Se você não colocar esforço na criação dos seus filhos, fica difícil, porque o mundo corrompe. Hoje é necessário se esforçar para manter a paz, não é verdade? Na família, no casamento, não é verdade? Porque hoje o maior tanque de guerra é dentro da casa. É dentro da casa. É ali que tem os maiores embates. É dentro da família. Por quê? Por causa da discórdia. Um gosta de vermelho, outro gosta de amarelo. Um quer de um jeito, o outro quer do outro. Né? E aí começa a ter o jugo desigual. E às vezes um puxa de um lado, outro puxa do outro, até que rebenta, né? E aí rebentou o casamento, o que acontece? Divórcio. Mas não é isso que Deus quer. Então esforce, amém? Para que a gente possa estar mantendo tudo aquilo que Deus deu para nós, sabe, irmãos, em perfeitas condições até o final das nossas vidas. Esforço para manter a nossa saúde ou não? Quem não precisa se esforçar? Principalmente quem tem problema de saúde. Quantas vezes você tem que passar por uma pizza e falar assim, ai meu Deus, tá não, virar assim, é um esforço. Quantas vezes você tem que negar o açúcar, negar a gordura, negar o que você gosta de comer? Por quê? Por causa da sua saúde. Quantas vezes, na verdade, muitos vão malhar, como diz, vão fazer caminhada, vão fazer condicionamento físico, nem pela beleza, nem para ter um corpinho malhado, mas por causa da saúde. Não é? Esforço. A gente precisa pôr esforço. Se você não põe esforço, você não faz. Quantas vezes, meus irmãos queridos, sabe, o esforço é necessário, sabe para quê? Para tudo, e principalmente para a nossa vida. A nossa vida, irmãos, ela é feita de esforço, só vai chegar no final quem se esforçarem. Aleluia. Só aqueles que se esforçarem é que chegarão ao final. Aleluia. A conclusão. A conclusão. Só aqueles que estudarem, né, todo o percurso receberão diploma. Só aquele que trabalhar com perseverança, irmãos, sabe, com dedicação, vai alcançar aposentadoria. Só, sabe, irmão, tudo vai com esforço. E também as coisas de Deus nós precisamos se esforçar, aguentar, ficar firme. E esse ano ainda mais, para mantermos a unidade com quem? Primeiro, com Deus. Eu preciso me esforçar para me manter em comunhão com Deus. Porque se eu vacilar, irmãos, sabe, eu vou me distanciando dele. Porque as coisas do mundo fazem isso. A distração é muito grande para nos distrair. Quando eu falo de unidade, de nos mantermos se esforçando, em primeiro lugar, antes de eu amar vocês, antes de eu me dar bem com vocês, antes de nós andarmos juntos, eu tenho que procurar manter a minha unidade com Deus. E para mim manter a unidade com Deus, eu preciso me esforçar, como o apóstolo Paulo dizia. Para ele chegar a dizer, não eu mais
mas Cristo vive em mim, irmãos, aquele homem teve que ter uma mudança. Quantas coisas ele teve que rejeitar e lutar, quantas coisas ele teve que se esforçar para deixar, sabe, como disse o Tiago aqui, a vida de renúncia, para poder estar mais perto de Jesus, para poder ser mais usado por Jesus. Se nós não se esforçarmos esse ano, irmãos, sabe, nos dedicar e buscar a Deus, em orar mais, ler mais a Bíblia, estarmos mais presentes, obedecendo mais, irmãos, tudo que recebemos 12 dias, não vai fazer diferença. Quem hoje lembra das palavras? Quantas coisas foram pregadas que muitos até nem lembram, não é? Mas se nós se esforçarmos, irmãos, nós vamos conseguir, amém? Vencer e conquistar tudo que o Senhor tem preparado para nós, os seus filhos. Tudo, irmãos. Aqui eu falo assim para vocês se esforçarmos para que pôr em prática tudo que nós temos aprendido através da palavra. E não é fácil, sabe por quê? Nós estamos reaprendendo. Aquilo que eu aprendi com a minha mãe e meu pai, muitas coisas, irmãos, eu estou reaprendendo com Jesus agora. Muita coisa que eu pensei que sabia, eu não sei de nada, eu estou aprendendo agora com Jesus. Então eu tenho que me esforçar para que eu possa, sabe, irmãos, fazer o que Ele me pede. Aleluia! Para que eu possa, sabe, irmãos, atender aquilo que a palavra dEle me aconselha. Porque senão, se eu não me esforçar, irmãos, a minha carne, ela é forte. A Bíblia diz que o Espírito está preparado, mas a carne não está. Ela vai lutar contra o meu Espírito. E se eu não for forte, irmãos, espiritualmente a minha carne prevalece. E essa minha carne prevalece, tudo que Jesus tem me ensinado não vai valer nada. Eu não vou aplicar na minha vida. Eu não vou querer viver do jeito que Ele quer. Eu vou tomar meus próprios caminhos, as minhas próprias decisões, as minhas próprias atitudes. Não vou ter comunhão com Deus e muito menos com meus irmãos. E muito menos com meus irmãos. Então, sabe, querido, se você não se esforçar, você não consegue, sabe, obter aquilo que foi determinado para a tua vida. E nós precisamos de muita ajuda. Ajuda de quem, pastora? Ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus falou, olha, eu vou deixar um amigo, um consolador, um ensinador de justiça, que vai estar com vocês todos os dias. Ele vai ensinar vocês, não é verdade? A minha palavra. Ele vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu disse, daquilo que eu ensinei. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso me esforçar, aleluia, para manter a minha vida junto com o Espírito Santo. Ah, queridos, porque é só Ele para nos ajudar. A nossa força vem dEle. Amém. A nossa força vem do Espírito Santo que nos encoraja. É Ele que vai nos fazer esforçar para que nós venhamos praticar a vontade de Deus. Amém. Convencendo, fortalecendo, consolando e nos ajudando. Porque ninguém muda sozinho. Ninguém muda sozinho, não, irmãos. Nós precisamos da força do Espírito Santo para nos ajudar. E principalmente para estarmos mais perto da presença de Deus. Segundo Crônicas 15:7 diz, mas esforçai-vos, que não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu ser crente, eu estar na casa de Deus, eu promover essa unidade, eu amar meu irmão, eu perdoar, eu cuidar da minha família, eu fazer com que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, irmãos, tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Que nós venhamos pensar nisso. Jesus, Ele não disse que ia ser fácil, sabe, irmãos? Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. Oh, aleluia! Então não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente, sabe, irmãos, não se esforçar para poder fazer aquilo que Deus tem ensinado para nós, para que nós venhamos alcançar os objetivos e propósitos que Deus tem para a nossa vida. As coisas ruins, irmãos, é fácil. Ela vem, o mundo é tudo fácil. Só que na mesma medida que vem fácil, vai embora fácil. Somente, meus irmãos, sabe, as coisas boas e eficazes é aquelas alcançadas por esforço. Quando eu construí a minha casa, irmãos, sabe,
eu achei interessante, porque uma vez eu fui reclamar para minha mãe que eu colocava caminhão de areia para dentro. Por quê? Para ajudar, a gente não podia pagar ajudante. Então, irmãos, a gente ajudava os maridos. Então, o marido estava trabalhando durante o dia, a gente pegava o carrinho, punha as crianças na escola e a gente ia colocar areia para dentro. Porque se viesse a chuva, a areia, o dinheiro do marido ia tudo embora na minha bebida. Então, a gente tinha que ajudar. Mas uma coisa foi interessante, que um dia eu fui reclamar para minha mãe, ela falou assim, olha, não reclama, se esforça, porque você vai fazer valer cada tijolo que está sendo colocado nessas paredes. Cada tijolo, irmãos, eu tive uma participação. Esforço. É diferente daquilo que vem tudo na mão, de mão beijada. Verdade. Por que muitos filhos hoje, irmãos, eles não reconhecem o trabalho dos pais? Porque vem tudo de mão beijada. Eles não conhecem o esforço dos pais. Verdade. Eles sabem que eles pedem, os pais vai lá, não é verdade? Se esforça, faz hora extra, tira da onde não tem, compra e dá. Aí quando é amanhã, eles não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para isso. Por quê? Para eles não teve esforço. As coisas que têm esforço, irmãos, têm, sabe o que? Valor. Verdade. Quando não tem esforço, não tem valor. É como eu digo, na mesma medida que vem, é a mesma medida que vai. Verdade. Mas as coisas de Deus são eternas. As Aleluia. coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são espirituais. E nós precisamos nos esforçar para obedecer os mandamentos de Deus e ter uma vida transformada. Glória a Deus. Esforçar, meus irmãos, para termos uma conduta de vida exemplar, espelhada em Jesus. Amém. Em Jesus, irmãos. Sabe? Você quer ser como alguém? Não adianta a gente copiar o ser humano. Copia Jesus. Verdade. A vida de Jesus não tem defeito. Na vida de Jesus não tem fraqueza. E as fraquezas de Jesus não levaram ele a pecar. Então ele pode nos ajudar nos nossos momentos de fraqueza. Esforçarmos para viver uma vida de santidade. Sabe, irmãos, que é todo o dever do crente. É ser santo. Aqui onde nós vemos, Paulo roga, Paulo faz um apelo. A Bíblia diz que Paulo implora. Ele fala, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que fosse chamado. Que vocação é essa? Não é o título que nós temos na igreja, é vocação de salvos, é vocação de crente, é vocação de filhos de Deus, daqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Precisamos preservar isso, andar na conformidade do Espírito Santo. Sabe, irmãos, por toda a força que nós precisamos para poder vencer, não vem de mim, não vem da pastora, não vem do teu irmão, vem da cruz. Vem da cruz. Tudo que nós recebemos, irmãos, sabe, não vem da história, vem da cruz. E tem hora que nós precisamos voltar para a cruz, nós temos que estar lá. O nosso ego tem que estar lá, crucificado. A nossa vontade tem que estar crucificada, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque muitas vezes Jesus quer que você anda para a direita e você vai para a esquerda. Muitas vezes Jesus quer te dar algo, você quer outro. Nós só vamos conseguir nos alinhar à unidade de Deus debaixo do poder da conformidade do Espírito Santo, reconhecendo que através da cruz a nossa fé é alimentada, fortalecida, para que eu possa obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. E é por isso que depois de tudo que nós recebemos, nós precisamos cuidar do nosso andar diário. Irmãos, é todo dia, é todo instante. Precisamos nos esforçar para ter uma nova vida, para mudar os nossos hábitos. Sabe, às vezes a gente acostuma, sabe, fazer, as pessoas cruzam os braços e deixam que Jesus faça tudo. Se Jesus me libertar, pastor, Jesus vai te libertar, mas você precisa se esforçar também e fazer a sua parte. É a mesma coisa do trabalho. Jesus vai abrir a porta, mas você tem que se esforçar para poder enviar os currículos. Ai, pastor, eu estou enfermo, Jesus vai te curar, mas você também tem que se esforçar. Sabe, irmão, para poder fazer um tratamento, aguardar em Deus, ou até mesmo orar, até o tempo que o Senhor fizer a obra.
Nós precisamos se esforçar. Até mesmo para servir na igreja, nós temos que se esforçar. Irmãos, porque às vezes até para limpar a nossa casa é é difícil cuidar da nossa própria casa. Aí depois a gente vai ter tempo para poder, a gente precisa se esforçar. Porque para trabalhar na obra de Deus eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter compromisso e eu tenho que ter disponibilidade. Mas para isso eu tenho que me esforçar. Naquele tempo vago, naquela hora vaga, eu tenho que entregar para Deus. Senhor, eu não tenho muito tempo na semana, mas eu tenho 3 horas na semana. Essas 3 horas eu vou me dedicar ao Senhor. Senhor, olha, eu não tenho, né? O meu mês todinho é complicado. Eu estudo, eu trabalho, eu cuido de casa, mas eu tenho, Senhor, um domingo no mês. Então esse domingo dedica ao Senhor. Dedique a obra de Deus. Nesse domingo você ora, você lê a Bíblia, você venha para a igreja, faça visita, sabe? Se encha, preencha, fica na comunhão, fica com os seus irmãos, aproveita. Conserve, esforce para poder manter essa unidade. Principalmente com Deus, para que a gente possa refletir com nossos irmãos. Como isso? Lá em Romanos 12:2 diz, sabe, irmãos, tendo uma nova mente. Não se conformando com este mundo, mas renovando através de uma mente transformada. Nós não podemos mais pensar como o mundo pensa. Nós temos que pensar como Jesus pensa. Amém? Então que nós venhamos pensar dessa maneira, tendo a mente de Cristo, para sermos separados das ações do mundo. Quando Jesus fala da unidade, é porque em Jesus nós vamos buscar a perfeição. Em Jesus nós vamos aprender a amar, a perdoar, a ser misericordiosos, compassivos, generosos, humildes. Amém? Então tudo isso engloba na nossa unidade com Deus. E vai ter um reflexo aonde? Naqueles que estão em nossa volta. Naqueles que estão em nossa volta. E também, irmãos, vai nos ajudar a separar do padrão das ações do mundo. Nós vamos agir diferenciadamente. Não importa que os outros chamam de cafona, de careta, de beato. Agora você é cristão, agora você é crentão. Não importa. O que importa, sabe, é a tua vida, o teu relacionamento com Deus. É você saber de onde Jesus te tirou e para onde Ele está te levando. Verdade. Saber para onde Ele está te levando. Temos que ter convicção. E essa convicção não pode faltar. Não foi adquirido em 12 dias. É adquirido numa vida. É eu andar com Deus a minha vida toda. Aleluia. Porque como disse o Tiago, problemas nós sempre teremos. Mas nós temos um Deus que está conosco todo o tempo. E quando você se esforça, irmãos, você reage. Você toma uma atitude. E é isso que nós precisamos adquirir. Sabe por quê? Porque se nós amarmos o mundo, seremos inimigos de Deus. Nós temos que fazer uma escolha, não tem como, não tem como. E às vezes isso vai precisar de esforço. Vai precisar eu me esforçar para me abandonar alguns hábitos, algumas coisas. Às vezes, irmãos, não é pecado você assistir uma série na sua casa. Não é pecado você querer assistir um filme com a sua família. Não. Sabe qual é o pecado? Você querer ir embora antes do culto acabar para poder chegar lá e sentar no teu sofá. Isso é pecado. Você não poder se esforçar 15 minutos, meia hora para aguentar um culto. O pecado não está em você assistir lá. O pecado é a gente querer sair logo da presença de Deus para fazer aquilo que eu preciso. Aquilo que eu acho que é bom. Ou até mesmo assistir o Faustão, ou até mesmo comer o churrasquinho que sobrou do almoço. Então tem coisas, irmãos, que a gente tem que pôr em primeiro lugar. Aí a vida cristã não anda. A vida espiritual não anda. E a gente culpa a Deus e culpa os outros. Porque nós temos um adversário que ele é declarado. Ele é declarado, meus irmãos. Esse adversário, ele é declarado. Ele nos vigia todo instante. Ele só espera você vacilar. Obrigada. E quando você vacila, o que acontece? Ele vem te dar uma rasteira. A própria palavra diz, aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Não existe esse que eu não vou cair. Não existe esse que eu estou forte. Não, irmãos, tem que orar e vigiar. Porque o diabo, ele é sujo. E se nós estivermos desprevenidos, não andando em espírito, sabe, querido, relacionando a nossa unidade com Deus,
guardando alguma coisa no coração contra alguém, irmãos, é vacilo total. Nós vamos com certeza cair uma hora ou outra na armadilha de Satanás. Então que nós venhamos, sabe, buscar essa unidade com Deus, porque tem que ser algo profundo. Tem que ser algo profundo. Você tem que ouvir Deus não só no culto, você tem que ouvir Deus 24 horas falando teu ouvido. Te orientando, sabe, te conduzindo. Aquela voz que vai lá dentro, sabe, do teu espírito. Que você não consegue, sabe, irmãos, às vezes fala, pô, peraí, quem está falando comigo? É Deus. Deus quer ser o amigo, Deus quer falar com você, Deus quer te instruir, Deus quer te capacitar, mas nós precisamos, sabe, irmão, se esforçar para continuar unidos com o Senhor, para que essa unidade, sabe, querido, venha fazer mudança em nós. Amém. Em nós. Muda você primeiro. Às vezes a gente espera, né, mudar os outros primeiro, muda você. Ai, pastor, aquele irmão não me cumprimenta, cumprimente você. Aquele irmão faz fusquinha para mim, pois chega nele e dá um bom sorriso. Irmãos, faz isso. Amontou a brasa viva na cabeça do Satanás. Não espera. Aquela pessoa me passou perto de mim lá em Suzano, me virou a cara, mudou de calçado. Mas quando você se encontrar, você grita bem alto, ô irmão, Pai do Senhor. Faça diferente. Seja diferente. Comece assim, irmãos. Mas me humilharam. Te humilharam, mas você tem uma promessa. Jesus disse que aqueles que são humilhados serão também exaltados. Espera, porque a exaltação virá, a honra virá. Não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. Por isso, queridos, vamos nos unir, sabe? Mas também nos esforçar para que a natureza da unidade espiritual não morra amanhã, depois do carnaval, né? Depois da Páscoa. Não. Vamos preservar isso, irmãos, sabe? Todo o tempo da nossa vida, sabe? E que Jesus continue sendo a nossa paz e através dele nós podemos ser paz. Eu moro aqui, eu moro em Suzano 62 anos. Eu moro nesse bairro mais ou menos há 42 anos. E dou bem com todo mundo. Mas ninguém nunca mexeu com a senhora? Se mexeu também, irmãos. Eu não ligo. Eu não vou guardar hora, não vou perder meu tempo. Vou perder meu tempo, guardar mágoa, rancor, virar a cara. Não, ixi, não. Eu me esforço para fazer o que Jesus tem me ensinado. Amém? Não somente amar os que me amam, mas amar os que me odeiam. E orar pelos que me perseguem. Que nós venhamos ter essa atitude, sabe por quê? Porque, meus irmãos, Jesus é aquele que faz a obra em nós. Jesus é aquele, irmãos, que é a paz que liga, sabe, os seus seguidores ao seu corpo. Não adianta, nós não vamos conseguir ser igreja se ele não tiver, sabe, no intercâmbio. Nós só vamos conseguir ser corpo e ser igreja se Jesus for o cerne. Se ele for, na verdade, o coração do nosso corpo. Se ele for a cabeça controladora, manipuladora de tudo. Senão não haverá, queridos, corpo, não haverá seguidores, não haverá. Sabe, meus amados, é através do Espírito Santo, querido, que é a fonte da vida, que vai nos unir uns aos outros. O mesmo Espírito que está aí, está aqui também. O mesmo Espírito que está desse lado, não tem diferença. Qual é a diferença? É que um se esforça mais e o outro se esforça menos. Aquele que se esforça mais, com certeza, vai ter muito mais do que aquele que se esforça menos. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quem busca mais, quem ora mais, quem serve mais, quem está mais perto de Jesus, vai ser muito mais usado por ele. Mas não que haja uma diferença na qualidade de reino. É a mesma coisa, você ficar na minha casa lá, e eu vou querer um carro, uma casa, um iate, uma chácara, uma mansão. Mas se eu não me esforçar, eu vou ficar só olhando os outros conquistar e eu não vou ter nada. Mesma coisa é no mundo espiritual. Nós também precisamos, sabe, irmãos, buscar. O Espírito Santo é a fonte que vai nos unir. Ele também é a fonte, irmãos, que vai trazer esperança, para que você não venha desfalecer. Tempo que todo mundo quer sair da igreja. Tempo que todo mundo, irmãos, não quer mais ficar, sabe? Vou voltar para o espiritismo. Pessoas que
catolicismo, está querendo voltar para o catolicismo. Eu vou dizer para você uma coisa, não é que a igreja não presta, porque não teve uma conversão genuína. Porque quem tem conversão genuína não retrocede. Aleluia. O apóstolo Paulo ele diz isso, que aqueles que retrocedem o Senhor não tem prazer. Aquele que comeu da mesa do Senhor agora vai se assentar na mesa dos demônios. Aquele que já comeu do pão da vida vai voltar agora para beber lá os vinhos, as cachaças dos demônios? Não, irmãos, não foi convertido. E quem converte vai até o fim. Não importa a luta, não importa a fornalha, não importa. A Bíblia fala para nós. A Bíblia dá exemplo que esses homens foram honrados aonde? Foram honrados no sofrimento, foram honrados, irmãos, na fornalha, mas foram homens que o mundo não era digno. E nós também passamos nossas lutas, nossas provas, mas não é para vergonha, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Não se envergonhe da tua luta. Se esforce mais, para que o Senhor entre mais na tua batalha e lute mais as suas guerras. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Ela teve duas escolhas. Ela poderia ter ficado na casa dela e morrer à míngua, com aquela hemorragia, ou então continuar esperançosa e com fé e ir atrás de Jesus e tocar na orla das suas vestes. Ela se esforça e vai tocar na orla das vestes. Ela arrisca a sua vida, sabe, irmãos, e arrisca também ser apedrejada. Porque se alguém soubesse que ela estava no meio da multidão, ela nem tocaria em Jesus, ela seria apedrejada, porque ela era imunda. Mas ela não se incomodou. E às vezes nosso problema, irmãos, não é tão grande como a mulher do fluxo de sangue. Talvez não é tão grande como os 3 jovens na fornalha. Talvez não é tão grande como a luta de Jó. E nós já estamos com vergonha de ser crente. Você é crente de igreja? Não, não sei não. Estou querendo sair da minha igreja porque a minha luta está grande. Não está não, irmãos. Honra Jesus até o fim, que Ele te honra também. É com esforço. O cego de nascença, Jesus chega e fala assim, olha, o Senhor chega perto do cego de nascença, faz lá o lodo, junta lá, coloca nos olhos dele, agora você vai no tanque de Siloé e lava. Se ele não se esforçasse cegamente, sair dali no meio do povo e até o tanque de Siloé, lavar e obedecer, ele ainda estaria cego. Verdade. Tanto é que ele não viu o rosto de Jesus. Quando perguntaram para ele assim, mas você não era cego? Eu era. Mas como é que aconteceu? Um homem untou meu olho, mandou ir no tanque de Siloé lavar, que eu ia ver. E eu fui, fiz, obedeci e estou vendo. Mas quem é ele? Não sei. É Deus. Não sei. Mas se esforçou. Se esforçou. Obedeceu. Para obedecer tem que ter esforço. Aleluia. Para aplicar a palavra de Deus na nossa vida tem que ter esforço. Verdade. Para ter mudança de caráter, mudança de vida tem que ter esforço. Não é só vir na igreja, pegar a Bíblia, ler e fechar ela, que eu já estou salvo, não estou salvo nada. Se essa Bíblia não estiver dentro de mim, trabalhando no meu coração, mudando a minha personalidade, a minha mente, sabe, querido, aonde eu tenho reconhecimento que eu sou uma pecadora, aonde eu venho me arrepender dos meus pecados para receber de Deus o perdão, eu não vou chegar lá não. É verdade. Eu vou ser somente religioso. Eu não quero ser religiosa. Não. Religião não leva para o céu. Verdade. Religião não salva. Se fosse assim, os budistas estavam todos salvos. As religiões estavam salvando. Quem salva é Jesus Cristo. Aleluia. E através ainda do nosso arrependimento. Verdade. Nós temos que se arrepender todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Lá em Mateus 28, 18 diz que Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Como no último dia da campanha que eu vi aquele cego sendo levantado aqui nessa igreja. E quando eu vi aquele cego sendo levantado aqui nessa igreja, eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou assim, o meu governo está estabelecido sobre essa casa. Aleluia. Para exaltar, para honrar, mas também para derribar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Essa unidade, irmão, só tem para nos favorecer. Verdade. Cada dia mais, coloca investimento, esforça, acorda de madrugada, põe lenha no teu altar. Não adianta ter altar se não tiver lenha. Verdade. Não adianta ter lenha se não tiver fogo do Espírito Santo. Vai apagar, vão ficar morno. A Bíblia diz que o altar do Senhor tinha que ser mantido aceso 24 horas lá no tabernáculo. Os levitas ficavam 24 horas cuidando para que as lâmpadas não se apagassem. Não podia apagar.
negão? Bicho de pé. Para sair, tem que espremer. Para sair, tem que apertar. Às vezes Deus aperta para tirar o que é ruim, para poder trazer o que é novo na tua vida. E a gente não quer. A gente quer ficar perdegão lá, crescendo o bicho de pé. A gente fala assim, idade de coceirinha gostosa. Irmão, tem gente que acostuma. Tem gente que acostuma com o sofrimento, acostuma com a situação. E não quer mudança. Está na hora, irmãos. Está na hora a gente mudar. Está na hora, irmãos, sabe, da gente aceitar esse chamado. Esse ano de nos aproximar mais de Deus. Porque através dessa unidade nós vamos conservar o cultivo do fruto do Espírito Santo. Amém. Quem aqui está cultivando o fruto do Espírito Santo? Amém. Quem aqui está orando? Quem aqui está exercendo a fé? Quem aqui está alegre? Está conservando a alegria? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Você está sendo benigno? Você está sendo bondoso? Longano? Você está sendo paciente? Você está sendo temperante? Porque nós precisamos cultivar isso. Jesus disse assim, olha, é pelos frutos que conhecereis a árvore. É através dessas virtudes que Jesus vai nos conhecendo. Para sabermos que se a obra que Ele está fazendo está sendo mesmo realizada. Quem faz a vontade de Deus não perece. Não. A bênção declarada lá no Monte Gerizim foi para aqueles que obedecem. Sim, o Senhor determinou as bênçãos. Aqueles que atentamente observam, aquele que guarda, aquele que pratica, as bênçãos correm. Verdade. As bênçãos correm e alcançam. Você não precisa ter medo, meus irmãos. Quem anda com Deus não tem perda. Aleluia. Não. Essa madrugada tinha uma experiência muito maravilhosa. Porque eu mesmo, irmão, aprendo comigo mesmo e Deus. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu levanto para orar. E essa semana, e hoje, essa madrugada, eu levantei mais cedo porque eu não estava muito bem. Eu estava meio assim com desconforto, então não estava bem. Aí eu levantei, orei. Tá. Fui fechar os olhos, o Senhor falou assim, não, vai orar de novo. Aí levantei e comecei a orar pela igreja. Comecei a orar pela igreja. Comecei a orar pelas famílias. E aí tá bom. Fui na minha cozinha, tomei um copo d'água, voltei. E eu tô com aquele desconforto. Eu falei, agora eu vou dormir, né? Já era mais de 5 horas da manhã. Eu falei, agora eu vou dormir. Já orei, como diz, já fiz a minha obrigação, né? Que a gente acha que a gente faz as coisas para Deus por obrigação. E não é obrigação não, irmãos. Tem que ser por adoração. E aquela hora eu deitei, quando eu fui dormir, o Senhor falou assim, pode levantar. E agora você vai orar, por quê? Porque tudo isso que você está sentindo não é físico, é espiritual. 12 dias de campanha, 12 dias orando, 12 dias jejuando, 12 dias pregando. E quer dizer então que eu sou melhor que todo mundo, que eu não vou receber uma seca, uma retaliação na minha vida? E aí eu acordei de novo, irmãos, me coloquei de pé e fui orar. Senhor, me cobre com a tua armadura, me reveste, vai repreender. E comecei, irmãos, uma batalha. Batalhando, batalhando, batalhando. Aí foi quando eu deitei e dormi. Esforço. Se eu não me esforçasse, irmão, talvez eu não estaria aqui agora. Satanás tinha vencido com a seta que ele estava jogando em mim de madrugada. Esforço, irmãos. Quando você desanimar, quando você estiver triste, quando você não quiser orar, quando você não quiser vir na igreja, quando sabe o diabo armar qualquer coisa, esforça para poder buscar a Deus, para que isso saia da sua vida, do seu caminho e do seu coração. Amém. Irmãos, Deus quer mudar a nossa história. Amém. Deus quer mudar a nossa história. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantar amor, você vai receber. Se você plantar ódio, você vai receber também. Tudo que nós plantarmos, irmãos, nós receberemos. E colhemos em abundância. Então agora é tempo de nós buscarmos em Deus com essa unidade coisas boas para nós.
Senhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um crente melhor. Senhor, eu quero, olha, abençoar mais a minha família, eu quero abençoar mais os meus parentes, eu quero abençoar mais meus irmãos, eu quero ter fruto, sabe? Eu quero, no meu emprego, Senhor, eu quero ser canal de bênção, não importa que onde eu trabalho, o chefe é ruim, o outro é ruim, o outro é isso, o outro é aquilo, mas Senhor, eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença nesse lugar que o Senhor me colocou. Sabe, irmãos, é tempo, porque quanto mais a gente plantar, a gente semear, irmãos, as coisas boas de Deus, mais a gente vai colher. E teremos uma farta lavoura. Uma farta lavoura. Então, o que eu quero deixar aqui, sem delongas, esforcem para ser mais espiritual, mais crente do que o ano passado. Se o ano passado você era um crente fervoroso, esse ano, irmãos, ultrapassa. Ultrapassa. Fica mais firme. Deus tem muito mais para dar para nós. Deus tem muito mais esse ano para que você venha conquistar. Esforce pela sua família. Ore, busque, jejue, sabe? Tenha paciência. Não é verdade? Invista. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas esforce. Amém? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Deus tem poder, não desanima. O que o diabo quer que você desanima. Esforce pelos seus filhos. Sabe, irmãos? Moramos num mundo em que não está fácil, mas esforce para poder você, através da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, você ser bom pai, boa mãe. Sabe, continuar educando, ensinando, ajudando, florescendo através da palavra. Amém? Esforce pelos seus propósitos. Eu estou com 62, 63, estou estudando. Para quê? Para ganhar? Não é, irmãos. Cada um tem um objetivo. Talvez você estuda para ganhar dinheiro, para melhorar a profissão, para ajudar a melhorar a família. Eu estou estudando para investimento na vida das pessoas. Mas eu fui lá voltar de novo. É um propósito? É um propósito. Invista, esforça. Tudo é com esforço, né? Irmãos, as coisas que têm esforço, como eu disse, tem muito mais valor. Não tem problema que você às vezes vai de a pé para o teu trabalho, ou às vezes você pega a chuva quando vai. Não importa que talvez você não tenha um carro que você queria, mas esforça. Conforme você vai se esforçando, vai honrando Jesus no pouco, no muito Ele vai te colocando. Esforça. Faz como eu com a minha casa. Não tinha ninguém para colocar, para fazer, para pagar, eu fui. Se hoje eu tenho um teto para morar, mas foi esforço de quase 40 anos atrás. Valeu a pena. Vai valer a pena o esforço de vocês. Seja em tudo que vocês forem fazer, principalmente colocando Deus na frente. Se esforcem, meus irmãos. Amém? Ganhe esse brinde, esse prêmio do Senhor. Nada na vida, irmãos, é mamão com açúcar. Não é nada, isso aí é tudo história, que é mamão com açúcar, não é? Tem pessoas que estão esperando o mundo acabar em barranco para ele morrer encostado. Sai dessa, sai da beira do barranco. A beira do barranco não é o teu lugar. Enquanto você tiver vida, volta a sonhar. Enquanto você tiver fôlego de vida, se ajuda com Deus, levanta e conquista. Quando o Senhor falou para Josué, você vai entrar na terra prometida, só que você tem que se esforçar. Esforça, tem bom ânimo, seja corajoso. Aleluia. Eu estarei contigo como eu tive com Moisés, mas você precisa se levantar. Aleluia. Se tem alguma área da tua vida que está parada, levanta, meus irmãos. Levanta. Se encoraja, tem bom ânimo. Não desanime. Se é algo na tua família que você precisa lutar, lute, esforce. Se é algo, na verdade, para você, no ministério, se esforce. Não desanime. E principalmente para manter a unidade da fé. O vínculo da fé com o Senhor. Para que nós venhamos diligentemente perseverar. Sabe, irmão? Preservar essa unidade. O vínculo da paz. O que nós precisamos é paz uns com os outros. Meus irmãos. Porque isso é necessário. Mas para isso precisamos do esforço. O Espírito Santo nos ajuda, irmãos. Peça ajuda para o Espírito Santo. Quando eu não consigo, irmãos, eu peço ajuda do Espírito Santo. Eu acho interessante que no Velho Testamento o Espírito Santo, irmãos, não era como hoje. Hoje o Espírito Santo está em nós, ele desceu e veio em nós. Através, não é verdade? Aleluia, do batismo com o Espírito Santo, ele está em nós.
Mas no Antigo Testamento, irmãos, não. O Espírito Santo havia entre eles, mas era uma manifestação. Era algo assim que não era constante. Mas eram homens, irmãos, sabe, que se empenhavam para cada dia mais honrar o nome de Jesus, o nome de Deus. O nome de Deus. Pensa que para vocês, Daniel lá na Babilônia foi fácil? Ele não querer se contaminar com os manjares do rei. Imagina vocês, da Babilônia, as melhores comidas, as melhores riquezas, e aqueles jovens chegaram e falaram: não queremos nos contaminar. Nós não vamos comer nada que venha da mesa do rei. Eles escolheram. Aleluia. Eles escolheram, se empenharam. E a Bíblia diz que o Senhor fez o quê? Virou as costas? Não. O Senhor presenteou Daniel com um espírito excelente, com um espírito de sabedoria, que colocou aquele homem para governador. Foi governar, irmãos, a Babilônia. Mas por quê, irmãos? Não quis se afastar de Deus, não quis perder a unidade com Deus, não quis perder, sabe, querida, a direção do Espírito Santo. Se queremos avançar esse ano em tudo, no propósito das nossas vidas, se empenhe, se dedique, estabeleça alvos, não viva, deixa a vida me levar. Então a gente dorme, levanta, não sabe para quem está vivendo. Onde já se viu isso, irmãos? Tem que ter uma meta, tem que ter um alvo, um objetivo. A gente poder alcançar, a vida fica sem graça. E aí a gente vai culpar quem? A igreja. Vai culpar quem? Jesus. Ah, ser crente é muito chato. Ser crente, sabe, é muita rotina. Não é não, irmãos. É porque às vezes a gente, sabe, não consegue mais estabelecer alvos e metas de conquista. Coloque nos seus alvos, nos seus objetivos. Coloque Deus na frente. E o Senhor com certeza vai fazer com que a sua vida, irmãos, avance. Esforce. Esforce para manter a unidade. Esforce para perdoar. Perdoar não é fácil, irmãos. Perdoar, irmãos, não é fácil. Perdoar, olha, irmãos, eu falo isso, perdoar não é fácil, mas perdoe, porque muitas vezes a vida das pessoas está amarrada, porque por falta de perdão. Muitas vezes você não consegue avançar muito longe, porque você ainda está preso a alguém. Quando nós estamos presos a alguém, como é que nós vamos avançar? Você vai levar a pessoa com você. Não é melhor você liberar o perdão e desprender essa pessoa de você e caminhar, e seguir o teu caminho? E a gente guarda mágoa lá atrás, irmãos. A gente guarda mágoa. A gente tem frustrações do passado. Supere. É tempo de superar. Com Cristo a gente supera. Com Cristo a gente supera, irmãos, o sofrimento, as dores e as perdas. Porque Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura. Então que nessa noite, queridos, amém? Que você se esforce a buscar o Senhor, a viver essa unidade, a pedir a presença do Espírito Santo. Ame mais, irmãos, suporte mais, respeite, apoie, respalde, amém? Ajude uns aos outros e procure viver o vínculo da paz, amém? Eu quero ler Hebreus capítulo 12, nós vamos louvar o hino, aleluia, lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, no verso 14, vai dizer assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então vamos orar por essa verdade. Vamos pedir nessa noite que o Senhor, sabe, nos dê força para que a gente venha, meus irmãos, aleluia, prosseguir, que a gente não venha parar, para que a gente venha, meus irmãos, se esforçar, nos animar, estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros, sabe, sendo forte. Vamos aguentar aí as provações, vamos aguentar as lutas, né? Vamos persistir, vamos estar firmes, porque eu creio, irmãos, aleluia, que haverá grande, aleluia, vitória e galardão para nós esse ano, em nome de Jesus, amém? Então vamos ficar firmes, vamos se esforçar, amém? Vamos continuar caminhando na jornada da fé, porque grande é o nosso Deus. O ano só começou, ainda tem aí 11 meses pela frente. Nesses 11 meses precisamos esforçar,
Precisamos esforçar pela nossa fé, esforçar pela nossa casa, esforçar pela nossa família, esforçar pelo nosso ministério, esforçar, irmãos, pela nossa vida com Deus, pelos nossos alvos, objetivos e propósitos. Precisamos nos esforçar. E com quem? Junto com o Espírito Santo. Amém? Vamos louvar o Senhor? Eu quero fazer um apelo. Você quer que todos já são crentes? Amém? Mas aquele que está com alguma causa que precisa